Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos ampare e que a sua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há um item bastante interessante com o nome O Mal e o Remédio. Mas esse item, ele, na verdade, nos leva a fazer uma reflexão sobre outros aspectos da nossa vida, das nossas necessidades evolutivas. Porque nele é uma fala do Espírito Santo Agostinho, que fala coisas que nos deixam meio acabrunhados, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas ele nos deixa com um pé atrás. Mas antes de falar desse item, é preciso que a gente compreenda, é necessário a compreensão de que toda imperfeição que trazemos conosco vai gerar uma dor. Toda imperfeição. Então, a dor não é castigo. A gente ouve com muita frequência pessoas falarem: Deus não podia fazer isso comigo. Deus não podia fazer isso comigo. Mas Deus não fez nada comigo. Eu fiz. Eu poderia... No palavra de defesa do Evangelho de Chico fala que a dor é processo, a perfeição é difícil. Eu acho isso magistral. Né? Dor é processo, perfeição. Sim. Porque nós estamos no programa, plano de expiação e prova. Obrigado, Deus. A dor é um processo, sim. Isso. A dor, na maioria das vezes, é uma necessidade nossa, de nos compreender por que eu passo por isso. Mas nós precisamos saber analisar isso. Mas na grande maioria das vezes nós não sabemos. Nós vamos tratar um pouco disso na noite de hoje. Então nós vamos sair um pouco da fala do Espírito Santo Agostinho, mas vamos usá-la como base para o raciocínio que nós vamos estabelecer, tá bom? Porque esse Espírito, ele fala que isso aqui não é um paraíso, longe disso. Aqui não é um lugar de delícias, um lugar de felicidade plena. Ele usa um termo que eu pessoalmente não gosto, vale de dores. Mas é esse o termo que ele usa. Haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores. Ele diz que nós ouvimos isso dos profetas. Haveria pranto e ranger de dentes para quem nascesse aqui na terra, que ele chama de vale de dores. Eu acho pesado esse termo, vale de dores. Mas, de certa forma, aqui, por ser ainda um planeta de expiação e provas, por ter a sua população constituída de espíritos carentes de evangelização, é natural que seja, sim, um ambiente de dores. Daí ele fala: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. Se nós necessitamos ser evangelizados, e nós que vivemos no Brasil em especial, segundo consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil é um ambiente para onde serão enviados espíritos carentes de evangelização. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que consta pelo narrador Humberto de Campos, consta na tradição espiritual, na tradição do plano espiritual, que Jesus teria reunido um pouco antes das grandes navegações
um grupo de espíritos, dentre eles Ismael, e teria falado de uma nação que seria construída num ambiente até então desconhecido pelos europeus, que está na América do Sul, o que hoje chamamos de América do Sul. Naquela época não tinha nome. E ele fala que ali seria edificada uma pátria, uma nação que se basearia em uma mistura de raças. E aí ele cita africanos que na verdade eram espíritos que faliram durante a Inquisição e que reencarnariam na África e seriam levados escravizados pelos portugueses. E também os indígenas que ali existem, a população que ali haveria, e que essas três raças no futuro, miscigenadas, formariam a raça desse país, e ali, para ali seriam enviados espíritos carentes de evangelização. Olha o que nós vemos no Brasil desde então. Uma predominância de espíritos carentes de evangelização, com atitudes equivocadas, o que é natural. Tem que reclamar, o Brasil é isso mesmo. Não pensem que isso aqui vai virar um paraíso da noite para o dia, porque não vai não. Isso aqui vai demorar a melhorar. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é que nós precisamos, segundo diz o Espírito Santo Agostinho, reconhecer a paternidade divina, reconhecer o amor divino, porque isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Faz parte, é uma necessidade. Nós não estamos aqui para gozarmos a vida plenamente. Ninguém está aqui de férias. Tem um amigo meu, o irmão da Rose, que gosta de falar isso. Hoje a Rose não pôde vir, eu passei na casa dela, mas ela não pôde vir. E esse irmão dela, às vezes, eu com algumas dificuldades, ele falava comigo: Eduardo, você não está aqui de férias. E realmente eu não estou aqui de férias. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para trabalhar. E trabalhar muito, nos disse o colega antes dessa nossa fala, é verdade, nós estamos aqui para trabalhar. Não é de férias, ninguém está aqui de férias. E continua o Espírito Santo Agostinho dizendo que nós somos afortunados pelas dores, porque na verdade nós estamos já passando pelo processo de volta para casa. Somos filhos pródigos. Todos nós somos filhos pródigos. Nós nos afastamos da casa do Pai. Chegamos ao fundo do poço reconhecendo as nossas dificuldades, os nossos erros, resolvemos voltar. Mas a volta é subir uma montanha. Afastar-se da casa do Pai é descer a montanha. É fácil. É fácil. É a busca material, apenas isso. Não exige esforço de melhoria, por isso que é uma descida. Mas a volta para a casa do Pai é subir ladeira. Exige esforço pessoal. E o esforço pessoal é penoso muitas vezes. E nessa caminhada existem dores, e muitas dores. Então ele está certo. E nós somos afortunados porque já estamos subindo a ladeira. Temos que reclamar, não, temos que agradecer. Ele está coberto de razão. Coberto de razão. Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe disso. Mesmo sofrendo, não sabem disso. E sobem muito devagar, ou às vezes não sobem, ficam estagnados, têm dificuldades plenas, o que é normal, perfeitamente normal. E aí ele vem dizer, nós é que escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar, o que é um fato. O espírito, no seu processo reencarnatório, no início da sua caminhada, quando ele ainda é simples, ignorante, ou quando ele cai e não sabe se levantar ainda, ele não tem direito de escolha. A sua reencarnação é compulsória. As suas reencarnações são compulsórias.
Ele vai passar pelo que ele precisa passar. E assim vai continuar por um bom tempo. Quando o espírito atinge um estágio já quase mediano, ele já começa a escolher as provas pelas quais ele vai passar, porque ele já tem condições de escolher. Ele já tem um certo discernimento, e vamos falar sobre esse discernimento, eu espero que dê tempo. E com isso, ele escolhe as provas. Está certo o Espírito ao falar, nós é que escolhemos. Nós que escolhemos porque achamos que damos conta. Não existe um peso em nossos ombros maior do que aquele que nós podemos carregar. Isso nós ouvimos intensamente. Deus não colocaria um peso maior do que aquele que nós podemos carregar, porque se colocasse nós íamos falhar. E a proposta não é falhar, a proposta é progredir. Então nós carregamos a cruz que podemos carregar e que necessitamos carregar. É uma escolha pessoal, não é uma imposição divina, porque se fosse imposição, a nossa reencarnação seria compulsória, mas já não é compulsória. Nós é que escolhemos. Então está certo o Espírito quando fala isso. E ele vai e pergunta, por que murmurar? Vocês vão reclamar por quê? Vocês escolheram passar pelo que estão passando, não tem direito de reclamar de nada, não. Se vocês fracassarem, é por culpa de vocês. Condição de passar na prova vocês têm, é só estudar. Se não estudar, não passa não. O que é estudar? Nós vamos tentar ver isso também um pouquinho mais tarde. Então, nós nos propusemos, segundo ele, a lutar contra um mal moral que existe em nós. Esse mal moral pode ser a desonestidade, pode ser a maledicência, pode ser o crime, pode ser sei lá, qualquer coisa de negativo. Pode ser. Nós nos propusemos a isso, é o aperfeiçoamento que nós buscamos fazer aqui. Então, temos que murmurar. Algumas pessoas pedem a riqueza para aprender a superá-la. Na maioria das vezes caem, porque é difícil superá-la. Mas alguns conseguem transformá-la, gerar empregos, gerar riqueza, não para si, mas para a comunidade em que vive. É a função do dinheiro. O dinheiro tem essa função, ele é neutro, ele não é negativo. Não tem nada de negativo nele, ele é neutro. Nós fazemos com ele o que achamos que devemos fazer. Nós podemos tornar o seu uso positivo ou negativo. Então nós estamos aqui para lutar contra esses males morais com uma opção nossa. E às vezes são males físicos. Se nós desgastamos o nosso organismo numa determinada existência, é natural que numa outra existência nós vamos ter esse organismo mais debilitado. Não tem que murmurar, mas por que eu tenho tanto problema de saúde? Tem que reclamar disso não? Tem que buscar em si próprio. Em si próprio. Nós vamos tratar um pouquinho disso também. Mas tudo de uma outra maneira, com outro enfoque. E aí o Espírito Santo Agostinho nos aponta o remédio. Ele fala que o mal faz parte das nossas vidas, mas ele não é uma consequência de problemas outros. Ele não é um castigo, não. Ele é um problema nosso. Nós criamos o mal que existe em nós. O mal não é uma potência divina. Então nós temos que extirpar o mal que existe em nós. Se nós não fizermos isso, vamos retornar aqui com o mesmo mal. E temos que vencê-lo. Então nós precisamos fazer isso enquanto estamos encarnados. É nossa tarefa. A vida, na maioria das vezes, consiste nisso. Superar o mal que existe em nós. Transformá-lo em bem. A Casa Espírita chama isso de reforma íntima. E Vamos tratar também um pouquinho disso mais para frente.
Mas ele nos indica um único caminho, um único remédio. Só há um remédio para superar as dores que nós trazemos. É a fé. Nós temos que ter fé. Mas que fé é essa? Aí vem uma outra pergunta. Que fé é essa? Como é que nós vamos adquirir fé? Será que eu, a partir de agora, sou capaz de dizer, eu agora tenho fé? Será? Não. Não sou capaz, não. Nós não somos capazes de fazer isso, porque ninguém vira anjo da noite para o dia. Se fosse, era muito fácil. Era muito fácil. É um processo, existe todo um processo de se adquirir a fé. E esse é o foco do nosso estudo de hoje. É o foco principal. Como é que nós vamos adquirir essa fé? Aqui o Espírito Santo Agostinho nos indica como sendo o único remédio para as nossas dores. O único. Ele não abre outra possibilidade, ele não abre outra alternativa de cura. Olha que coisa, não abre outra alternativa de cura. E é um espírito com um conhecimento que nós respeitamos, aprendemos a respeitar pelo seu histórico e pelo que ele contribuiu na doutrina espírita. Fé, muito bem. No Evangelho nós vamos ver uma série de situações que envolvem a fé. E Jesus fala da fé diversas vezes. Diversas. E na maioria das vezes ele nos critica pela nossa falta de fé. E ele se referia a seus discípulos. Ele falava que eles não tinham fé. Não tinham fé. Se tivessem, eles dariam conta de fazer muita coisa, mas não tem. Puxa, mas aquelas pessoas que ele escolheu para segui-lo não têm fé? Tem não. Como nós, na maioria das vezes, podemos dizer que também não temos. Mas precisamos aprender a ter, porque nós temos que desenvolver isso em nós. E isso é um processo. E cabe a cada um de nós se esforçar nesse sentido. Então ele falava que a fé transporta montanhas. A fé é capaz de transformar, de superar os nossos obstáculos. Isso é autoconfiança. Ela aí já entra no campo da autoconfiança. Eu tenho que confiar em mim. Se eu tenho fé em Deus e Deus está em mim, então eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que ter fé em mim. Eu tenho que ter fé em mim mesmo. Eu tenho que saber das minhas potencialidades. Mas será que eu sei? Será que nós sabemos? E não é fácil saber das nossas potencialidades. Que fé não é só acreditar. Não basta dizer, eu acredito em Deus. Tá, todos nós acreditamos. São muito poucos aqueles que não acreditam. Tem até aqueles que falam, eu não acredito em Deus, não, mas que Ele existe, existe. Porque não faz sentido a sua não existência. Mas eu não acredito nele, não. Acredito nessas coisas de religião, não. Muita gente fala isso. Eu sou ateu, graças a Deus. É comum. É comum. Então nós precisamos entender como é que é essa coisa de fé. Como é que isso se desenvolve em nós. A fé parte do princípio da convicção. Não é crença, não é acreditar, não é só isso. Parte do princípio da convicção. Nós temos que ser convictos das nossas crenças. Não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. Por outro lado, ela tem que ser raciocinada. Porque ela não pode ser cega. Quando ela é cega, ela pode levar ao abismo. Porque ela leva ao fanatismo. E o que nós vemos com muita frequência no nosso país é o fanatismo. O fanatismo religioso que impõe condutas equivocadas, que impõe atitudes que deveriam ser evitadas a todo custo. Mas existem, e como existem. Então, essa confiança que a fé produz em nós precisa se revelar como autoconfiança. Eu tenho que compreender que eu sou Deus. E quem disse isso foi Jesus. Vocês são deuses.
disse Jesus a seus discípulos. Vocês são deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Aí Pedro resolveu tentar andar na água. Quem é ele para andar na água? Quem era? Se Jesus tinha acabado de falar que ele não tinha fé e ele ia andar na água, não anda. Lógico que não. Ele tentou andar e afundou. Sustentado por Jesus é fácil. Quero ver sozinho. Onde está? Com a fé é possível. O que Jesus fez, na verdade, ele volitou, né? Ele volitou. E as pessoas conseguem, muita gente consegue fazer isso em meditação. Em estado de meditação profunda, algumas pessoas flutuam. Como ele flutuava com naturalidade. Para ele é natural, mas para nós não. Mas nós podemos um dia fazer isso. Podemos fazer e vamos fazer, se nós quisermos querer. A fé parte do princípio de querer. Eu quero ser melhor, eu quero superar as minhas dificuldades. Se eu não quiser, eu não vou ter fé. Um exemplo interessante que Jesus dá, que está no Evangelho, que eu coloquei aqui, é de um jovem que ele era obsidiado e ele recebia um espírito, ele era subjugado por um espírito que era mudo. O espírito não falava nada. Mas quando o espírito o dominava, ele caía no chão, ele rolava, ele caía na água, no fogo. O espírito queria matá-lo. E os seus discípulos não conseguiam de forma alguma solucionar aquilo, curar aquele jovem dessa obsessão terrível. Eles não conseguiam. E aí os pais levaram esse jovem até Jesus. E depois que um homem chegou até ele, se colocou de joelhos diante de Jesus, falou: tem compaixão de meu filho, ele é lunático, ele padece muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu tenho apresentado a teus discípulos e eles dizem que não podem curar, e não podem mesmo, porque eles não têm fé, não podem. E Jesus fala: ó geração incrédula. Geração incrédula. Incrédula é aquele que não tem fé, não crê. Incrédulos. Até quando hei de estar convosco? Até quando hei de sofrer a presença de vocês? Porque a presença de Jesus entre nós, para ele, é motivo de sofrimento. Porque a distância moral entre ele e nós é imensa, imensa. Ele veio para dar o exemplo, ele veio para mostrar a realidade espiritual da vida. É para isso que ele esteve aqui. Ele veio para mostrar qual deve ser a nossa conduta diante das pessoas. Ele não veio criar religião e não criou religião nenhuma. Os seus seguidores, 300 ou 500 anos depois, resolveram transformar os seus ensinamentos em religião. E deu no que deu. Deu no que deu. Só divisões, brigas, guerras, mais nada. E fanatismo. Porque a fé que ele ensinou, as pessoas não absorveram. Por isso ele disse que as pessoas iam esquecer o que ele ensinou, mas ele enviaria o Consolador, que ia relembrar os seus ensinamentos. E aí está o Espiritismo, relembrando à população os ensinamentos de Jesus e explicando o que ele não podia explicar porque ninguém ia entender. Mas há necessidade de se estudar o Espiritismo. E aí ele pergunta: trazei-o cá. E Jesus o abençoou. E o espírito impuro saiu dele. E desde aquela hora o moço ficou curado. Na verdade, ele ficou deitado no chão e as pessoas falaram: morreu, morreu. Aí Jesus deu a mão para ele e o levantou e ele, aí sim, ficou curado. Aqui não está o texto todo não, tá? Aqui está picado. E aí ele pergunta, depois que o jovem foi levado pelos seus pais, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: por que nós não demos conta?
E aí ele fala, porque vocês não têm fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Mostarda é uma sementinha, eu acho que não é essa mesma mostarda que nós conhecemos hoje, mas é uma semente muito pequena. Se nós formos comparar com o que é hoje, ela deve ter 1 milímetro de diâmetro. Sabe o que é isso? Uma sementinha menor que o gergelim. É muito pequena. E ele fala, se você tivesse a fé do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, uma fé ínfima, você curaria ele. Mas não tem. Isso ele falou para os discípulos. E a fé, vem Santo Agostinho e fala, a fé é o único remédio. Vejam que nós temos dificuldade de nos libertar das dores, porque não temos essa fé. Nós precisamos treinar o desenvolvimento dessa fé. Isso é uma tarefa nossa, obrigatória no nosso processo evolutivo. Se quisermos, nós vamos chegar lá. Mas depois eles perguntam, e aí ele fala, se tivesse nada seria impossível. Nada seria impossível. E quando eles perguntam algo específico sobre aquele espírito, ele diz, esse tipo não sai senão com oração e jejum. E aí vem, oração tudo bem. Nós temos que pedir, nós temos que ser humildes o suficiente para pedir o apoio, o amparo divino, para conseguirmos fazer, porque ainda somos fracos. O jejum é o jejum de materialidade. É preciso sermos espiritualizados o bastante, porque aí teremos autoridade moral sobre esse tipo de espírito. E com a autoridade moral daremos conta. Mas para isso nós precisamos de fé. Preciso desenvolver a fé em nós mesmos. Eu posso, eu sou capaz. Eu chego lá, eu vou chegar. Com a fé instalada, nós damos conta. Aí nós damos conta. E Jesus fala diversas vezes, vós sois deuses, quer dizer, nós podemos fazer tudo que ele faz, tudo é possível ao que crê. Seja o que for que peçais na prece em meu nome, crede e obtereis. Tudo que você pedir a Deus em meu nome, se você crer aquilo que você pede, ter fé em Deus, fé em mim, ele dizia, você vai obter. Mas você tem que ter fé. Se tiver, você recebe. Porque tem que haver uma conexão, e a conexão vai se dar pela fé. E aí ele compara a fé ao grão de mostarda. Eu peguei alguns textos de algumas pessoas que eu achei muito interessante e que estão vinculados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Veja essa, um escritor espanhol chamado Rodolfo Valdo Trini, eu não sei se é assim que pronuncia. Ele diz, a criatura que reconhece a si mesma como ser espiritual, ligada às forças divinas, é uma criatura potente. Uma criatura espiritualizada e com fé em Deus, ela tem essa potência interna para fazer as transformações necessárias na sua vida e se libertar das dores a que se refere o Espírito Santo Agostinho. E ele continua, se educarmos devidamente as nossas forças interiores, dinamizando o potencial que jaz latente em nossa intimidade, somos deuses. Deus está em nós. É esse o potencial latente que está em nós e nos compete desenvolvê-lo se quisermos ser melhores. Se quisermos ser melhores. Terminaremos por acondicionar nossa vida ao que desejamos que ela seja. Uma pessoa espiritualizada e com fé, ela sabe exatamente o que ela precisa, porque ela se conhece, que é um outro aspecto. Então Jesus dizia, aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e muito mais. Quem disse foi ele. Foi ele. Ninguém disse para ele. Quem crê em mim vai fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso é um consolo que nos mostra a necessidade de desenvolvermos em nós a fé. Uma autora de Belo Horizonte, uma Fernanda Leite Bião, não conheço,
Ela escreveu, isso eu copiei porque eu achei muito interessante. Ela tirou do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé, mola propulsora da certeza de que as águas turbulentas existem constantemente em nossas vidas, mas temos a capacidade de enfrentá-las e de buscar os meios para transportar tais obstáculos. Jesus disse: no mundo tereis tribulações. São essas águas turbulentas que nós vamos encontrar em nossas vidas. E ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci, vocês podem vencer. Todos nós podemos vencer, depende de nós. Temos que ter bom ânimo. Não é falar, eu não dou conta. Não é isso. Em hipótese alguma podemos falar isso. Nós temos que dizer, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Ter a confiança e a certeza de que Deus está conosco. Aí ela pergunta, será que sabemos da nossa real capacidade? Infelizmente, a maioria de nós não sabe. Ela tirou isso daqui, um espírito protetor, e Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar prodígios. E o mais interessante, prodígios que na verdade representam apenas o desenvolvimento das faculdades humanas. Nós temos faculdades que nós ainda desconhecemos em nós. Sabe por que nós desconhecemos? Porque nós não nos conhecemos. E esse é o grande problema. O mesmo Espírito Santo Agostinho respondeu na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficiente para uma pessoa crescer, evoluir, se melhorar e resistir às tentações do mal. E esse Espírito Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se nós resolvermos nos conhecer, nós vamos descobrir as nossas potencialidades. Porque vamos conhecer os nossos defeitos e vamos conhecer aquilo que nós precisamos combater em nós. E aí nós vamos algum dia chegar a, quem sabe, dar uma resposta como Chico Xavier deu uma vez, quando perguntaram para ele se ele tinha consciência das conquistas que ele já tinha feito. Ele falou, não, eu tenho consciência daquilo que eu preciso conquistar. É o oposto, é o contrário. Mas isso é consciência lúcida, desperta que ele tinha. Ele se conhecia, ele se conhece. Então, o grande problema nosso é o desconhecimento de si mesmo, porque o autoconhecimento nos permite saber a certeza do caminho. Eu sei daquilo que eu preciso conquistar, como disse o Chico. Eu preciso saber o que eu preciso conquistar. Eu sei e eu preciso saber dos defeitos que eu tenho e que eu preciso corrigir. E as conquistas que eu preciso ter. Isso é uma necessidade. Mas isso parte de um outro princípio. A maioria da população da Terra, a maioria de nós vive no estado de consciência de sono. Consciência de sono, isso é terrível. Mas é a nossa realidade. E a pessoa em consciência de sono só faz besteira. Por quê? Volto ao Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta, na consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Claro, Deus está em nós. E Ele se manifesta em nós através da nossa consciência. Não é Deus que nos culpa, é a nossa consciência, somos nós. E consciência culpada é terrível. Nós precisamos aprender,
Nós temos que ter a nossa consciência desperta. Consciência desperta significa discernimento. Eu sei separar o que é certo do errado, o bem do mal. Se eu sei separar o bem do mal e eu desejo crescer, eu vou aprender, eu vou treinar a superar o mal que existe em mim. Eu vou ter fé que eu consigo, porque eu me conheço, eu sei onde eu posso chegar. A fé surge. Percebem? Ela surge. Ela não vem do nada, ela vem de dentro de nós, mas ela faz parte de um processo que parte do princípio do autoconhecimento, que é o meio mais prático de nos tornarmos melhores. Quem eu sou? Eu falo demais. As pessoas dizem que eu sou um fofoqueiro. Será que isso é verdade? Aí eu me vejo fazendo uma fofoca. Eu sou um fofoqueiro, então eu tenho que deixar de ser. Porque a maledicência é um defeito. E eu tenho que corrigir os defeitos. Bom, eu identifiquei maledicência. Pronto, esse daí eu vou começar a trabalhar, porque eu identifiquei esse defeito em mim. Então eu já sei onde eu quero chegar em um ponto. Eu preciso deixar de ser maledicente. É assim que nós vamos criando as nossas metas. Vamos aprendendo a ser melhores. E vamos fazendo a reforma íntima tão necessária nas nossas vidas. Por isso a reforma íntima é tão falada nas casas espíritas. E todo esse contexto nos leva a um tipo de fé diferente. É a fé raciocinada a que Kardec nos informa. Porque essa fé é capaz de defrontar-se com a razão em qualquer tempo, em qualquer momento. Ela não é discutível, não se discute, é e acabou. Não dá para dizer eu acho que é, não. A fé, ela precisa ser desenvolvida. E ela vai ser desenvolvida de forma racional em nós com 3 caminhos distintos. Esses 3 caminhos nos levam necessariamente à reforma íntima, nos levam ao desenvolvimento de uma fé raciocinada, nos levam ao nosso autoconhecimento, nos levam à nossa melhoria. Nós precisamos estudar. O estudo, a meditação e o trabalho. O estudo. Nós temos que conhecer basicamente a realidade espiritual da vida. A realidade espiritual da vida só está disponível para nós em uma condição: na doutrina espírita. Nós não temos outra fonte que nos informa a realidade espiritual da vida, porque Jesus não podia tratar disso. As pessoas não entenderiam. E ele disse que o Consolador explicaria aquilo que ele não podia explicar. A realidade espiritual da vida é explicada pela doutrina espírita. Nós precisamos conhecê-la, estudá-la através das obras da codificação, das obras subsidiárias. Nós vamos compreender o que é a realidade espiritual da vida, que vai fazer com que nós aumentemos a nossa fé na vida, em nós mesmos, fé em Deus, que representa fé em nós, e fé em Jesus, porque Ele veio nos trazer esse código de conduta moral único chamado Evangelho. A meditação é essa introspecção que vai nos fazer ser melhores. Meditação. Existem diversos tipos de meditação que vão nos dar a tranquilidade, que vão nos dar paz, que vão nos dar uma facilidade melhor dentro do processo de renovação íntima. E o trabalho que foi tema da primeira parte do estudo da noite de hoje, ele é uma necessidade nos 2 aspectos. Nós temos que trabalhar para o nosso sustento e temos que trabalhar para o nosso desenvolvimento material, intelectual e espiritual. São 3 aspectos que precisamos considerar. O nosso trabalho de renovação íntima, ele é fundamental.
para que nós sejamos pessoas melhores. E com esse triângulo, com essa trilogia, ligada à renovação íntima e principalmente ao autoconhecimento, vai fazer com que nós tenhamos, de fato, a fé raciocinada, forte, suficiente para aprendermos a superar qualquer dor, qualquer problema que tenhamos na vida. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.